Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 Milissegundos, um projeto que se propôs aí a refletir, discutir sobre as transformações digitais e o impacto aí da massificação da internet na sociedade. E hoje recebendo aqui um convidado super especial, Edson Defende, ele é psicólogo clínico com doutorado pela PUC, especialista em terapia de família em diversidade e inclusão, tem uma vasta experiência aí, né, em psicologia, né, hospitalar também, professor e tudo. E tem aí uma linha de estudo, né, também para terapia familiar, para essas questões aí de parentalidade, né? E hoje a gente quer falar aqui sobre parentalidade na era digital, né, esses Legal. desafios, Aham. e um pouco da geração ansiosa aí, né, e tudo, e como isso impacta. Obrigado por aceitar meu convite aí, seja bem-vindo. Bom, Fabio, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um tema de fato muito estimulante, né? E um tema com quem eu venho Desafiador, né? muito desafiador, bastante desafiador. Mas é um tema que ele requer mesmo, né? Assim, ele está muito contemporâneo. A gente precisa falar porque a gente vive, né? O tema que a Sim, gente vive, principalmente quando a gente fala de parentalidade e os impactos, né? Que a gente sim, vem vivendo dessas sim. transformações, né, tecnológicas e o impacto na parentalidade, né. Ah, legal. Assim, e para a gente começar, assim, acho que fazendo um recorte, né? Assim, eu vi uns números de pesquisa. Em 2013, o acesso da população à internet era de 50%, assim, né? Uhum, uhum. Mas se a gente aprofundar um pouco mais, era um acesso também que não tinha o advento do smartphone, era assim, era Sim, a rede sim, disponível ali para sim, 50% da população. sim. Em 2023, com dados aí do IBGE, isso bate 90%, Uau. assim. O que, se a gente aprofundar, também é um número mentiroso, porque não é todo mundo que tem um acesso de qualidade à internet. Sim, sim, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma massificação do uso do smartphone, né? sim, sim. E aí a gente entra nesse desafio ao mesmo tempo que a tecnologia traz tanto acesso a tanta coisa, ela traz doenças modernas aí, né, de mais ansiedade, Sim, né, mais coisas, fake news e tudo. sim, E tem esse recorte hoje dessa geração que nasce nativa digital, né, que já sim, nasce rolando a sim. tela do celular, Aham. e o desafio hoje para os pais, né? Então, assim, como é que você enxerga hoje esse desafio, né, dos pais, né? Como era há um tempo, assim, quando você começou a clinicar, por exemplo, quais eram as questões dos pais com os Aham. filhos e quais são hoje, né, assim, com esse advento da internet e do smartphone? É, legal. É uma mudança muito, muito grande, muito grande. Eu, trabalho, né, sou psicólogo clínico já há 32 anos, né, então já tem um tempo. Então eu sou um psicólogo, né, do século passado, né, eu me formei no século passado, no século XX, e comecei a atuar, né, em 93, 94, né. Foi no momento em que a internet estava chegando no Brasil, 95, 96. Mas não era uma questão, né, principalmente uma questão para os pais, né. Então, eu me lembro bem, Fábio, muito interessante isso, que uma das primeiras queixas que eu vi de um pai é que ele chegou um dia para a sessão, né, na sessão de psicoterapia, ele era meu cliente, ele dizia: "Nossa, Edson, a minha filha agora vai criar um blog". O que que é um blog, Olha, né? Então a gente, né, vai acompanhando essas transformações, e é isso mesmo. E nos últimos tempos, elas têm sido muito, muito, muito rápidas, né. O efeito da hiperconexão, né, é muito presente, tá. E eu queria também situar, que eu acho que é importante, né, falar um pouco do lugar que eu falo, né. tá, Como você colocou, eu trabalho, sou psicólogo, eu não sou pai, tá. né, eu não exerço a parentalidade. Porém, né, eu sou terapeuta de família, então eu tenho um trabalho, né, um lugar de trabalho com famílias. Não atendo crianças, olha que interessante, eu só atendo Aham. crianças Junto com a junto família. com a família, né, o grupo familiar, Uhum. né. Então eu tenho muito essa entrada nesse universo por intermédio dos meus atendimentos já de muitos anos, seja na clínica, em instituições e também em pesquisa, né. Gosto de pesquisar, gosto de conhecer o que está acontecendo. Legal. Mas isso que você disse é muito, muito, muito importante, né. É uma grande mudança, né. E é interessante, né, Fábio, que a psicologia, né, os estudos, eles produzem muitas coisas sobre as crianças. Tá. Então você fala de desenvolvimento, né, você revisa questões de desenvolvimento, né, você já, trouxe aí, né, a gente vai falar um pouquinho da geração ansiosa, que é essa geração nova, mas pouco é produzido para a parentalidade.
Tá. Né, então você tem poucos estudos, né, que falam de estilos de parentalidade, principalmente quando a gente vai olhar para essa interface, né. Um mundo altamente hiperconectado, né, as crianças, né, imerso nesse universo. E aí? Sim, Como que eu faço, né? sim, sim. Quais são as regras? Qual o impacto que tem? Como que eu lido, né? Traz aquela questão assim: "Nossa, mas todo mundo usa, como que meu filho vai usar?", né? Então são demandas muito presentes, muito contemporâneas, e os pais, né, logicamente tentam buscar o melhor caminho aí. Eu acho que nosso papo vai, né, falar um É, pouquinho acho que sobre essas questões caminha também, né? sobre isso, porque é uma acho que tem uma questão que, assim, ao mesmo tempo que os pais hoje talvez sejam super protetores, né, Aham, de não deixar ir pra rua ou de acompanhar mais, de aham. ter ali de talvez estar mais junto, né, do que talvez fosse em outras gerações, né. Mas talvez na internet, talvez as crianças ou adolescentes tenham uma liberdade maior, talvez, de Sim, trafegar, sim. até porque está muito disponível isso, Sim, né? sim, Então, às vezes, acaba sendo contraditório, né? Uma sim, superproteção de um lado sim, e uma liberdade muita liberdade num sim, outro, né? Até sim. talvez porque o pai talvez não tenha tanto conhecimento daquilo, né? Exatamente, Para poder medir, exatamente, né? exatamente. É interessante, a gente trabalha, né, com uma terminologia, né, que a gente chama dos nativos e dos imigrantes Tá. digitais, né. O Prensky, que é um autor que foi olhar um pouco, né, para as pessoas que nasceram, né, antes do advento da internet em massa e para as novas gerações, né. Então, eu, por exemplo, sou um imigrante digital, né, eu É, nasci na década de 60, tenho 56 anos, né, então, pegou toda essa. pois é, boa parte da minha vida, né, foi, né, sem internet. Vida, né, como um todo, trabalho, estudos. E posso entender que, os nativos, né, eles são entendidos como crianças, adolescentes, jovens, que já nasceram, né, com a internet muito presente, né. A gente destaca essa geração Z, né, Sim. que é o nome que dão para essa geração, nascida aí no início dos anos 2000, onde a internet já, de uma certa forma, com um domínio muito importante, e depois de redes sociais, que eu acho que é muito importante a gente Isso é uma outra discutir isso, né, revolução, uma né? grande É, é. revolução. E aí essa coisa que você disse também é muito interessante, porque também tem um outro pesquisador que ele fala da geração da rua e da geração do quarto, Hum. né, que é essa metáfora mesmo que ele Uhum. usa, né. Porque assim, né, se a gente fazer aí um olhar histórico, um retrovisor, né, as crianças, né, por exemplo, quando criança, eu vivi no interior, né, no interior de São Paulo, então eu queria ir pra rua, né, e o desafio dos meus pais, da minha mãe e do meu pai era fazer esse controle Controlar da a rua, rua, né. né. Nossa, mas é perigoso, com quem Sim. você é, essa coisa toda, né. E hoje, né, a gente chama geração do quarto, porque a rua está no quarto, né. Não tem mais rua, Não tem né. mais rua, né. É, é. Então, muito na perspectiva, né, de como também os jogos, os games, as brincadeiras, as comunicações, hoje elas podem acontecer de maneira muito importante dentro do quarto, né, onde um jovem, uma criança, ele tem acesso direto às redes sociais, conteúdos dos mais variados, né. Então, e é interessante essa fala que você fez, né, que inclusive é a fala de um psicólogo social, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é isso, né, os pais, né, super protegeram, né, na vida presencial, né, Sim. e entenderam que por algum motivo eles poderiam também ficar um pouco mais tranquilo, né, quando seus filhos estavam dentro de casa usando internet, É, né. é. Mas é interessante porque, assim, também tem uma coisa que a gente fala, tipo assim, de galinha pintadinha a galinha peladinha é É. um clique. Porque É. você não consegue ter Sim, controle, sim, né, sim, sobre sim. isso, né. Sim. E com a massificação cada vez mais intensa, né, vindo via as redes sociais, isso tem sido muito desafiador. E aí tem essa coisa, né, porque na rua, né, você também tinha o perigo, né, de assédio, essas coisas, Sim, e isso também virtualmente também sim. tem, né, assim, infelizmente tem um mundo muito, Nossa, muito, muito, eh, podre, vamos dizer assim, né, muito, muito, que né. é perigosíssimo, Não, assim, né, muito. expor. Eu até tenho uma questão, assim, eu tenho 3 filhos, Aham. né, e eu tenho parado de colocá-los na rede social, assim, Sim, porque a gente tem filho, a gente fica postando, né? Aí a gente só posta dos filhos, só. sim. E aí me bateu uma coisa até num papo aqui que eu tive com um convidado de falar assim.
Será que eles, daqui a algum tempo, vão olhar para as postagens que eu fiz e falar assim, pô, eu não queria que você tivesse me Pois exposto é, dessa maneira. pois é, E aí me bateu assim, vou começar a parar assim pois de é. expor, né? Sim, Você quer mandar foto para alguém, você manda diretamente ali e tal. Porque é isso, o que, que vai bater neles depois? Eu não queria que você me sim, expusesse dessa maneira, né? Assim, sim, e sim. aí já foi. Não, e é interessante, né, porque tem você sabe que tem um termo para isso, né, chama o share parent, Tá. né, o share de Ah, tá. compartilhar, Tá, e parent de, perdi. né, que está muito ligado, né, a famílias, né, que hoje trabalham com internet. Tá. Os influencers, os Isso, criadores de é, conteúdo, que ganham em que cima ganham em disso, né? cima de assim, que vem como uma forma, né, de trabalho, de Que eu acho monetizar, né. terrível, eu acho terrível, Então, assim, é né? uma discussão hoje, Uhum. assim, importante, porque muitas vezes, né, assim, o conteúdo ele é feito em cima do dia a dia da família, Sim. do dia a dia, né, das questões relacionadas aos filhos, às filhas, e isso tem também promovido uma série de discussões. Tá. Porque se por um lado, né, o universo hoje, né, a internet é tão poderosa e tão presente, mas por um outro lado também questiona-se muito, né, qual é o efeito que isso pode ter futuramente para essas crianças e também para esse Sim, estilo de sim, parentalidade, sim. né. E Não, você e tem um. sabe, Fábio, e só completando, assim, é tudo muito porque não existe hoje muitas evidências, né, assim, porque tudo é muito novo. E quando você fala em buscar pesquisas, buscar dados para você fomentar políticas públicas, fomentar Ainda não você não tem tem, porque são dado. estudos longitudinais. Uhum. Agora a gente tem tido sim mais evidências, a gente tem conseguido Mais entender um pouco melhor, discussões sobre, mais né? discussões, né. Mas também como tudo é muito a internet também tem uma coisa muito descartável, né. Sim, Então a gente fala hoje de Instagram, eu comecei a fazer como pesquisador, eu comecei lá atrás com o Orkut, em sim, 2004, estudando um pouco as relações do Orkut. Então, e isso tudo já é um passado, né, sim, já é sim, dinossáurico, né, como a sim, gente sim, sim, diz. sim. Então a gente também não sabe muito como que isso vai caminhar. Acho que o que é importante é que tem tido uma discussão, mundial de regularização de redes, né. Total, né? Total, Total. né, assim, a Europa tem feito, né, uma falo da Europa porque isso está muito avançado, né, o que entra, o que não entra, né. A gente tem agora recentemente, por exemplo, é uma questão polêmica também, mas vale a pena citar, né, o X saindo do Brasil, Sim, né, assim, porque é uma sim, rede também social, sim. né, de opinião que sai. Então você entende que precisa sim ter uma regularização, mas a família é o núcleo mais próximo, né. Sim. Os pais são o Não, núcleo mais não, e próximo. até ia citar assim, essa coisa dos influenciadores Aham. também começaram a envelhecer, né? Então É tem algumas verdade. figuras que começaram ali jovens, 10, 12 anos, criar conteúdo, fazer, e hoje estão com 20, 20 e poucos, É. tatuado, com barba, e continuam fazendo aquilo, porque o cara tem uma fonte de renda ali, mas Aham, vai sem ficando meio dúvida. ridículo, assim, né? A gente olha e fala assim, "Meu, esse cara tá fazendo isso ainda, mas é porque Aham. ele ainda tem ali uma certa relevância, né? É, De assim, audiência, com né? certeza. Monetiza aquilo, né? Monetiza. E é isso, e você tem toda uma estrutura, né, assim, um macrosistema por trás, né, porque isso monetiza, Sim, as empresas de uma certa forma acabam, né, patrocinando, né, aquela questão dos próprios seguidores, né, então os famosos recebidos, né, a gente sabe o quanto isso tem uma divulgação e um marketing muito importante, então acho que está se cooptando muito essa questão. E vamos combinar, né, assim, as crianças elas são muito frágeis para essa cooptação de sim. consumo. Não, total, né? É, assim, né. Total. Não, e tem assim, é difícil, né? Porque hoje os pais também precisam se relacionam via Sem dúvida, celular, né? sim, Tem gente que trabalha, precisa, né? sim, Tá ali, então também estão conectados o tempo todo. sim. E você também não dá o exemplo, né? Aham, E aí tem essa coisa de, assim, né? O celular acaba sendo uma babá ali, né? sim. Tá no celular, assiste um filme aqui Aham, e me deixa um pouco livre aham, para fazer outras coisas. aham, aham. Então é difícil equilibrar, né? Sim, E aí, se você pudesse citar algum exemplo, assim, né, das próprias terapias e tudo, sim. de estratégias, assim, né, dos Uhum. pais com os filhos, ou quais são, sei lá, as maiores questões mesmo, Tá, preocupações dos pais tá, com os filhos nas redes, tá. assim. Olha, isso é bem importante, muito importante. A gente vamos começar a falar de uma coisa macro, a gente fala das telas, né, então, inclusive hoje o mundo ele é
de telas. Então a Sim. gente sai do celular, a gente vai para a televisão, a gente sai da televisão, a gente vai para o tablet, a gente sai do tablet, a gente vai para a tela do desktop, a gente sai da tela do desktop, a gente vai. É, não tem Então, jeito, hoje a né? gente tem uma atividade humana, vamos dizer assim, muito relacionada com tela, seja para educação, para trabalho, para serviços, né? Então, a gente tem que olhar o imperativo que isso tem e como que a gente então entende, tanto que existe já um diagnóstico, tá? Chamado TT, transtorno de tela, né? Tá. Que na verdade é assim, é uma compulsão muito grande, né? Por uso de telas, mas muito uma perspectiva muito compulsiva ainda. Tá. Então, só que De a ter gente que ter alguma tela em frente, assim. exato, mas só que a gente tem que ter muito cuidado também para a gente Tá. poder fazer uma avaliação como essa, porque o contexto é tela, Sim, entendeu? sim, é Então, difícil, é né? É muito difícil. difícil. É. E essa questão é assim, né, na parentalidade, no exercício da parentalidade. Como que, hoje, né, o que que eu tenho ouvido muito de pais, mães, né, e não só pais e mães, mas avós, avós, família estendida sobre isso. É que não há uma vamos lá, né, não existe uma clareza ou não existe uma pontos que são pontos ou regras que a gente pode dizer, que façam essa regulação, Tá. né. Então, acho que a gente parte muito dessa perspectiva, né? Em que momento. Vamos trazer um exemplo, assim, falando da relação da rua. Então, em que momento, antes do advento da internet, eu entregava a chave para o meu filho e falava: Ó, filho, a chave está aqui, Hum, você sai e você volta e você abre a casa. hum. Né? Olha, filho, você vai então agora, a partir né, desse período, você vai sozinho para a escola. Tá? Ou vai na padaria Ou pegar vai um na pão, né? padaria, né. Então esses acordos, né, sempre foram acordos muito localizados, de Uhum. acordo com a cultura da família, de acordo com uma série de, né, vamos lá, vamos colocar uma série de marcadores, Tem o né. contexto social também, de onde você Exato, vivia e tudo, exato. né? O espaço geográfico, o Sim, ambiente, os cuidados, né. Então esses cuidados, eles são construídos porque você tem que levar em conta também a própria personalidade da criança, né. Às sim, vezes é uma sim, não, criança que tem total. medo, né, É. então você tem que Tem até balizar uma muito, criança né. que era muito sociável, né? O pai Exato. tinha uma mãe e o pai tinha mais preocupação, né? Exato, né, "Não, você não pode", então Uhum. trazia questões. Essas questões, não que elas não existam, elas permanecem. Eu só costumo dizer que se tornou mais complexo, porque na medida em que você tem que falar de chave concreta, você tem que falar de senha, Sim, você tem que falar de dispositivo. sim, Então total. é assim, em que momento eu entrego um smartphone na mão do meu filho? Com que idade? Né? Com 4, com 5, com 6, com É. 7, né? Então você passa, né, a ter ainda existem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas dos momentos em que você vai inserir, como que você vai inserir também o teu filho nesse universo. Ele já está inserido, Sim, mas qual é o papel da parentalidade? É cuidado. É como eu cuido e como que eu posso hoje buscar, né, referências para que eu faça esse processo. Né? e acho que tem, não sei se talvez você pode citar isso, mas eu acho que também tem uma coisa que é você regular, você só pode usar uma hora. É. Mas talvez tenha que explicar o porquê de uma Sim, hora. Acho que tem que sim, contextualizar mais para as crianças. sim, Porque às vezes a gente acha que a criança não entende, assim, né? Mas na hora que a gente explica um pouquinho sim, mais, ele começa a absorver aquilo sim. de uma outra maneira, né? Diferente, com Porque eu certeza. acho que o proibir pelo proibir, né? Não Ou essa funciona, regra, acho que não não funciona. funciona. Porque é o que você falou, tá no contexto, Não né? funciona, É, não adianta, não funciona. E aquilo, né, assim, poxa, vamos lá, né, qual pai, qual mãe, né, cansado das atividades, das tarefas, não entregou né, um smartphone, um tab e falou: "Filho, fica um pouquinho aí", sim, sim. porque a gente sabe, né, Fábio, eu acho que todo mundo aqui já viveu uma cena como essa, você entra num ambiente social, num restaurante, É. né, A criança começa a gritar. ou a Fala o criança ali celular com o aqui. tablet, né, assistindo um Sim, desenho, sim, assistindo sim. uma né, Sim. e a gente nota mesmo, né, o quanto, né, o dispositivo ele é muito atraente. Sim. Ele é muito atraente, né. E acho que também tem uma coisa do conteúdo, né? O que que a criança É, está consumindo ali, exato. né? Porque às vezes tem um desenho que é Tudo bem, é educativo ali. lógico, opa. Eu acho que ajuda muito na alfabetização das Sim, crianças, sim. as crianças ficam muito espertas, sabem muita coisa, Aham. mas assim, é o achar o equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele tem a ver com a forma como também você faz a tua parentalidade, né. Hum. Eu acho que esse é um ponto também, tem a ver com essa cultura da própria família. Uma das coisas que a gente nota muito, que acho que
pode ser uma dica, né, é que você vai se deparando com as questões que vão incluindo questões geracionais e questões da maneira como você vai concedendo ou não o acesso a esse conteúdo, a esse dispositivo para a criança. Hã, existem uma série de recomendações, né, que hoje, né, alguns psicólogos, os estudiosos, no geral, da área de comportamento humano têm feito. Então, assim, um dos primeiras dicas, né, é que evite ao máximo tela na primeira infância, Tá. né. O que eu estou chamando de primeira infância? O que a gente chama de primeira infância? Primeiros 3 anos de vida, né. Impossível. Agora, é isso Na mesmo, prática é né. Na impossível. prática é É, impossível, é. né, porque, o mundo é feito de tela, a Uhum. criança, ela observa os adultos o tempo todo com Sim, tela. sim. Então você entra numa discussão muito paradoxal, né. Recentemente atendendo uma família, e foi uma questão que a família trouxe: "Poxa, Edson, mas eu, entro numas de cercear o acesso, mas eu estou numa reunião de família, às vezes, né, os tios, os primos, Estão no ma celular. estão todos no celular". É a gente mesmo, né? A gente mesmo. É. Então, aí a criança também, ela fala: "Nossa", né, ela também quer ter o acesso, ela também quer ter, usar aquilo, porque a criança tem a relação com o ambiente, né, o ponto alto do seu processo de aprendizagem, né. Então você construir vamos lá, uma linguagem, né, de acesso ou não e tentar também mostrar para ela a importância, acho que isso é um ponto. E diversificar, né, Fábio, acho que assim, o que que é diversificar, né? Eh, hoje você tem possibilidade de você ofertar ao teu filho, à tua filha, né, uma série de atividades, né? Esse lúdico, ele vem via dispositivo, mas ele vem de muitas outras formas, né? A gente depois vai falar de um livro, né, de um psicólogo americano, que ele tem estudado muito essas gerações, então ele fala desse imperativo. É a infância pelo brincar e a infância pelo celular. Hum. Né, a mudança, né, de que muitas vezes o uso desse dispositivo, ele tem no dia a dia substituído, né, outras formas do brincar, né. Então isso é uma perspectiva muito interessante no exercício da parentalidade, porque coloca, né, o casal, né, os pais para falarem mais também, né. Porque é como você disse, às vezes tem discordâncias, né. Sim, "Olha, sim, mas é difícil, eu preciso", sim. né. "Não, mas eu não quero", tal. Então você também tem que criar, né, vamos lá, né, uma conduta que é uma conduta que é positiva. Porém, essa é uma dica, né, evitar, né, e tentar ofertar, diversificar atividades para que essa criança possa ter um desenvolvimento que inclua também alguns dispositivos, Ah, mas que que inclua, tenha né, outras toda uma coisas. outra É. série de situações importantes para o desenvolvimento, Eu li em né. algum lugar assim, sobre essa coisa do tédio, né? Que é Aham, importante a criança ter tédio, né? aham, A criança ficar entediada estimula a aham. criatividade, outras coisas. E a gente às vezes cai nesse erro, né, os pais, assim, de ver a criança entediada É, e não deixar ela ficar entediada, ou achar que ela gente. não, tem que ter alguma não, Aham. deixa ela irritada, Sim. às vezes tem que deixar entediada ali, Uhum, né, olhando para uhum. o alto e que ela vai em Sim, algum momento se autorregular e sim, achar o que fazer. Às sim. vezes aí é o erro da parentalidade de achar que tem que preencher o tempo todo com É, atividade, ou né, talvez, e a tela acaba preenchendo isso, ou né. talvez não seja nenhum erro, talvez, assim, é uma forma. É, E vou dar um exemplo nessa linha que é perfeita que você trouxe, que tem muitos, pais e mães que: "Ai, meu filho não está feliz, meu filho não está é. feliz, meu filho não está bem, meu filho não está feliz". Então, ou porque observa ele muito entediado, ou porque observa ele também, né, muito mais, reservado, né. E principalmente quando vai mudando de fase, assim, É, né, quando sai dessa primeira infância, vai entrando, tem esses saltos, é. assim, que a gente às vezes fica assustado ali, o que está acontecendo. É difícil, assim, É, né. não, porque são momentos distintos do É, desenvolvimento, né. é. Então esse caminho, esse equilíbrio, ele é extremamente importante para o uso de telas, né, para o uso de dispositivo. A gente não está nem falando de internet, né, de acesso à rede, Sim, a sim, gente a está falando gente de uso de dispositivos, né. Acho que uma outra questão muito importante, né, a gente chama de fronteiras, né, é o nome que a gente dá quando você vai criando fronteiras nos relacionamentos, pautado no uso da tecnologia, né. Na prática, o que que significa isso? A gente sabe que essa nova geração, né, você dá um celular para uma criança da nova geração,
automaticamente, né, ou intuitivamente, né, existe uma facilidade de contato, né. Sim. E muitas vezes a criança, né, ou o adolescente, até mais o adolescente, ele ganha um poder na família em relação a isso. "Ah, não, chama lá, né, chama ele vai resolver esse problema para você". "Filho, como que eu faço isso? Como que eu entro aqui? Como que eu", né, justamente porque é uma linguagem muito própria, né, na perspectiva dessa geração. Então isso às vezes vai conferindo, né, um poder, né, na relação, inclusive hierárquica, né. Então, não, a gente vai comprar, então ele que vai, ele que escolhe muitas vezes, ele que conhece, ele que traz essa linguagem, né, da internet, né, essas questões, né, que é interessante. Esses dias eu estava conversando, né, a gente fez um atendimento na família, e aí tinha um adolescente, os pais e a avó. Aí ele falou: "Não, isso é um meme". Aí a avó: "Mas o que que é um meme?". Hum. É, então você vai criando uma linguagem É uma outra especializada, né, coisa. que no fundo, né, vai tendo que definir algumas fronteiras, Sim, né, nas relações familiares, nas relações sim. parentais, né. E então isso, dá uma ou aproxima, ou às vezes distancia o relacionamento, E tem né. uma coisa que é essa coisa que alguns termos que vão surgindo, né? Sim. Do ser cringe, né? Ah, sim. E tem uma coisa que assim, tem uma linguagem às vezes do adolescente, da criança, Hã. que é deles. Eles não Sim, querem que o adulto sim. tome. E às vezes a gente quer Isso. ser, né? Sim. Jovenzinho ainda. E aí tem até uma brincadeira que se faz assim: Hã. quando a sua mãe ou a sua avó comenta na sua foto na rede social, é hora de você sair e trocar de rede, né? Porque ela já envelheceu. É co é Você até tem que ir pra outra, né? é como que é, se você tá no Facebook, você é um tiozão, né. É, Já porque tem uma a discussão. audiência Isso, das redes sociais também a gente envelheceu junto ali, né, e aí vira uma totalmente, outra coisa. E aí o totalmente. jovem já não quer estar onde o seu pai aí, Sim, mas é óbvio, sim. só lembra da gente adolescente, né, você vai num baile, né, não ia Pois num é. baile, né, o termo antigo, né, a Geisa tá rindo aqui. É, uma Você vai matinê, na né. balada, você não quer encontrar seu pai, a última coisa que você quer encontrar é seus É, pais, então, né. mas isso é fronteira. Hã, Perfeito. Então essas fronteiras, elas são vividas no mundo, nós vivemos isso, mas hoje elas são muito mais complexas, porque elas são vividas de maneira presente no uso, sim. por exemplo, de redes sociais. Um exemplo disso, né, esses dias também numa sessão de família, né, com uma família com filhos adolescentes, a discussão era que eles queriam colocar um TBT da quinta-feira, né, Sim, lá, sim. né. Os pais falaram assim: "Mas sabiam, já tinham O visto", que mas que não é, né. tinham se aprofundado, né, falando sobre essa questão da memória, da Uhum. recordação, Sim, né, um movimento que viralizou, né, sim. um tempo atrás e que hoje as pessoas usam para, né, engajar. E a discussão era em cima de uma imagem, de uma foto de família, né, e não, porque tinha que acontecer, porque tem que postar, porque é o dia de postar, porque isso vai engajar, porque isso vai ser importante. Mas assim, o significado que tinha Para para um, totalmente diferente para o outro. e assim, até para É. contextualizar a hashtag TBT, né, que é Aham. Throwback Thursday, né, Thursday. que é uma expressão americana, que é você Exato. postar alguma lembrança às quintas-feiras Uhum. e e principalmente a internet brasileira abraçou, assim, né, Sim, como sim, então geralmente as quintas-feiras tem sim. essa coisa que acho que até diminuiu um pouco ultimamente, É, mas mas ainda é tem, assim. presente, né, assim, né, as pessoas às vezes esperam, os Sim, adolescentes sim, querem, sim, esperam. sim. Então você vai construindo, né, o teu sistema de comunicação e de relação a partir de alguns códigos específicos de Isso, linguagem e de relação. Então isso é uma dica também, sim. né, é quando falar sobre essas temáticas, né, é poder englobar e perceber as diferenças, né, de significados que isso tem para as gerações, como, né, que porque aquela coisa: "Poxa, ah, não, meu filho fica o tempo todo com a cara lá no celular, Sim. né, não se relaciona, como não se relaciona". Então, assim, isso é um grande desafio. Não adianta, como você disse, você retirar o dispositivo, Não, tem, acho que né, claro, tem que sabe? regular ali, mas É. acho que tem hoje um desafio, né, porque aí falando por mim, assim, de experiência, Aham. que assim, não que a criança queira estar no celular, às vezes ela quer, Sim, mas ela quer atenção, ela quer sim, brincar com sim, você de alguma coisa ali. Então, sim, assim, ou você dá seu tempo ali, né, sim. brinca e tal,
mas às vezes você não consegue, e aí o Sim. celular acaba sendo um Um artifício, né? dispositivo, com Porque isso, certeza. aí acho que hoje faz falta isso, a rua, né? É. Pô, vai pra rua brincar um pouco, você não consegue mais fazer isso, É, assim, né? com certeza, É, com né? certeza. Então o celular acaba sendo É, o dia a essa dia, né. fronteira. Mas é isso, né, então os pais, eles se deparam com esses questionamentos, né. Sim. Em que momento eu entrego? Para que que eu entrego? Vai ter acesso à internet ou não vai ter acesso à internet? Né, você também falou muito bem, né, a internet, traz conteúdos, né, de várias Sim, temáticas, muita né, coisa, né? muitas temáticas. Então, né, hoje a gente crianças e adolescentes, né, que sofrem bullying pela internet, Sim. né. O cyberbullying tem aumentado de maneira muito expressiva, a violência, né, hã, casos, né, que a gente tem também acompanhado, né, de crimes, pedofilia, né, esse envolvimento que às vezes tem, né, de perfis falsos, perfis de pessoas criminosas. Sim. Então, assim, ele é um território, né, que você não tem controle algum, né, algum. E tem uma coisa que é exponencial, assim, se a gente, o adolescente já é inseguro por si só, né? É Aham, uma fase terrível da aham, vida ali, né? Que a aham. gente está se achando, não é mais criança, mas também não é Tá se adulto, né? Tá construindo se todo. construindo. Então, a insegurança já sempre É. existiu. E hoje, com a rede social, isso fica Nossa, exponencial, exponencial. porque você se compara o tempo todo, as pessoas estão ali sendo felizes o É, tempo todo e é, mostrando é, coisas, e para o adolescente isso é. é ruim você ficar Compara, se comparando. E a gente pode compara. entrar um pouco no livro, né, na É, Geração Ansiosa, que compara. fala um pouco disso, É, que é isso, assim, né? Vai tendo esse comparativo com o sim, outro, e isso leva à depressão, né? A sim. maior ansiedade, a maior coisa, né? Sim, exato. A outras perspectivas, Sim. assim, né? É, e vamos tentar olhar, assim, por um lado de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade muito grande, né, que vem se percebendo, né, nessa geração que é uma geração nativa digital, né. Sim, Então, como eu disse, né, assim, ainda a gente não carece de, né, porque as pesquisas elas estão sendo realizadas, né, do ponto de vista de comportamento. E você pesquisar, e você olhar, e você ter uma dimensão sobre isso, né, às vezes requer, às vezes, estudos de grande monta. Mas existe uma questão empírica, né, Fábio, assim, nós que vivemos a realidade do cuidado como profissionais de saúde, né, a gente percebe essa realidade, a gente nota no dia a dia dos nossos atendimentos, na necessidade que a gente percebe das escolas, chamando por palestras, né. Então, vem acontecendo uma série de situações, sejam elas de adoecimento ou também de violência e de riscos, né, riscos físicos, riscos à saúde mental muito grandes. Então, assim, você vê, trazendo uma informação e entrando nessa temática, né. A gente, tem vivido, né, por exemplo, situações de massacre em escola, né, violências, né, pessoas que entram a gente tem acompanhado isso, e a gente sempre quando começa a olhar o perfil da pessoa que cometeu, geralmente é um jovem, um adolescente, geralmente é uma pessoa que foi buscar na internet uma muita informação, validação uma para. validação e muita informação sobre isso, né. E muito na perspectiva de que você nota que, inclusive, os instrumentos para que ele pudesse fazer aquilo, né, ele conseguiu via internet, né. Então um caminho, né, um um fato muito ruim, né, de muita vulnerabilidade. Mas também outras situações, né, como por exemplo, né, recentemente, não sei se, né, a audiência tem acompanhado, mas houve o suicídio de um jovem, Sim, né, é recente agora, né? isso, um adolescente, né, ele fez um áudio de WhatsApp. Esse áudio, né, acabou caindo nas redes sociais, né, então isso gerou uma comoção muito importante, mas muita distorção, muita especulação, É. né. Então, justamente porque ele trazia informações sobre ele e sobre a relação que ele vinha tendo com a escola, tal, muito difícil. Então, assim, essa informação ela vai quebrando, né, e E vai assim, trazendo isso, mas assim, isso tem uma quebra social, né? Porque é um muito, bullying social também, um muito. contexto, e aí até, assim, sendo até um pouco radical nisso, Aham. assim, mas ele se suicidou, né?
Uhum. Agora, e aí Uhum. existe um silêncio da Exato, escola, exato, dos pais, dos outros alunos. exato, Aí eu fico imaginando se fosse o contrário. Se ele tivesse matado alguém pois da é. escola porque estava fazendo bullying com Pois ele, é. que é de uma outra classe social, o que que Sim. isso viraria na Você é sociedade, isso, né? é isso, Então tem é isso. estruturalmente é muito Muito complexo, né? complexo, muito. Então você percebe que, essa hiperconexão, Hum, essas informações, elas vão ganhando dimensões e significados, hum, né, hã, justamente por isso, né, a partir do lugar de quem posta, de como posta, sim, dos marcadores sociais de quem sim, está vivendo sim. a cena, então isso é uma discussão. Mas assim, vamos lá, né, um adolescente, né, que encontrou uma forma de poder expressar o que estava Sim, sentindo via um dispositivo, né, de mensagem, sim. né, e que isso acabou, né, viralizando novamente. A gente nem usa mais o termo viralizar, né, mas como ainda é um Ah, mas termo não, ainda tem, viralizar ainda é hype ainda. ainda é hype, mas é isso, né, assim, tomou uma grande monta, né, porque é justamente isso, né, porque tem se percebido já se tem feito essa conexão entre, né, excesso de informação, exposição e saúde mental, né. E tem um outro fator que o livro também explora, que é a polarização que a gente vive Exato, no mundo. E não exato, só política, polarização em todos os exato. lados. Assim, quem é vegano, quem come carne. Esses dias eu vi até uma pessoa falando mal. Que a pessoa é vegana e ela tava falando Aham, assim que o suco é terrível para a saúde, que você não aham, deve tomar suco. Eu falei, mas aham. até o suco estão Meu problematizando Deus! agora. Pois é, mas Então, agora você imagina, né, é isso, né, porque você também: "Ah, vamos lá, vou fazer uma curadoria do meu conteúdo", impossível, é, né, porque o algoritmo se impõe. Eu acho que sim, aí sim, você trouxe uma informação importante, né, a gente tem as big techs, né, que têm um interesse lucrativo, porque é uma perspectiva privada, e aí você também usa essa plataforma como consumo, então você tenta buscar consumidor. E aí é muito complicado, porque você vai criando conteúdos a partir dessa lógica, que é uma sim, lógica muito sim. doida. Vou falar do livro, né, você falou do livro, eu até trouxe ele aqui, Ah, né, legal. ele chama A Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt, né, ele é um aqui, vou aqui, ó, tá. No fundo, esse é um livro que tem causado muitas discussões, né, Sim. mas, o Jonathan, ele é um psicólogo norte-americano da Universidade de Nova York, e ele, né, tem feito uma série de estudos olhando do que ele vem chamando da geração ansiosa, né. Então, geração ansiosa é a geração que ele coloca, né, a geração que vem passando por uma grande reconfiguração ou reprogramação, é o nome que ele coloca, que é uma geração nascida, né, no início dos anos 2000, né. E ele coloca 2010, Tá. 2015 como esses marcos muito grandes, mas quais são a relação que ele faz, né? Justamente no momento onde há um crescimento muito grande da internet, a internet ela começa a ter uma outra perspectiva, não só de plataforma, mas de rede muito poderosa, e os smartphones, né? Tá. E o uso dos smartphones de forma muito, muito espontânea, muito livre, né, entendendo o smartphone como um E dispositivo massificado. massificado, E tem uma né. coisa que, assim, eu falei aquele número no início ali do acesso à Sim, internet, tem uma coisa importante no Brasil, o livro dele é um recorte é um americano, recorte né? americano, sim. Mas tem uma coisa importante no Brasil que é as pessoas têm acesso à internet, mas não necessariamente o acesso a uma internet rápida ou de Exato, qualidade. exato. Mas o smartphone acaba sendo o universo da Sem pessoa. dúvida, Então, assim, uma rede social sem dúvida. específica e o É, WhatsApp que acaba sendo a internet para muita gente. exato. E aí o mundo acaba sendo aquele, Exato, né? exato. E ele começou, é isso, porque você tem acesso, e aí ele colocou mais uma informação, que é o uso de redes sociais, Sim. né. Essa lógica, esse uso, né, das diversas redes sociais, Instagram, TikTok, X, Facebook, né, e muitas, Tumblr e muitas Tem outras, né, muitas, né? muitas outras, né, que, essa dinâmica da rede social, que é uma dinâmica de relacionamento, de troca e de criação de conteúdo, né. Então ele vai olhando muito para esse universo. Então por que que ele fala sobre essa geração ansiosa? Porque de fato, né, começou-se a perceber mudanças importantes de comportamento em crianças e adolescentes, né, nascidas neste período, né. Mudanças relacionadas à atenção, concentração, Hum. relacionamento
social, sim. né? E uma coisa também, né, que eles têm percebido muito, uma mudança vamos lá, nas condutas cognitivas, Tá. tá? Forma de apreensão do mundo, forma de percepção, né? Então, assim, e começou-se a entender, poxa, então, o que está acontecendo, né? Vamos olhar para isso. E, de fato, né, eles começaram a perceber que o uso, né, excessivo, né, e indistinto, né, de redes sociais via smartphone para crianças e adolescentes, sim, né, trazia uma marca de adoecimento e saúde mental muito importante relacionadas à ansiedade, relacionadas à depressão. E também, o livro é legal porque ele vai trazendo muitos gráficos, né, Sim. muitos dados, né, para comprovar essa tese, né, e para falar sobre essas diferenças, né. E também um fenômeno que chamava muito atenção tem chamado muita atenção, né, é um sintoma, que é o sintoma de automutilação, autolesão, né. Uhum. Crianças e adolescentes, né, que buscavam, né, assistência, né, médica por autolesão. Então, olha, mas por que está crescendo tanto? O que tem acontecido tanto? Né? Que fatores são esses? Né? Então, eles começaram, sim, a entender e buscar uma compreensão sobre esse processo. Né? Então, é interessante, né? Porque eles vão falando, né? O mundo mudou, hoje as relações não são necessariamente corporificadas, que eles chamam, né? Uhum. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, Sim, né? Nós estamos aqui. Nós poderíamos fazer esse trabalho via uma plataforma de sim, vídeo, mas optamos por estarmos sim, aqui, sim. né? Aqui a gente, além da linguagem, a gente tem a sensorialidade. Mas as pessoas que vão assistir Exato, online, né? perfeito. Mas É. aqui, né, a gente poderia ter lançado mão da internet para Sim, fazer. sim, Então, é justamente isso, né? Assim, para as crianças, muitas vezes, elas abrem mão de viverem socialmente ou de irem para, né, para que se mantenham nas redes sociais. sim. Então, isso rompe, né, o que eles chamam, né, dessa perspectiva da corporeidade, de estar, né? Ok, a gente tem que olhar para isso, mas em excesso, isso traz prejuízo muito grande e isso é muito reforçado por redes sociais. Outra situação é a situação do tempo, né? Do tempo síncrono, do tempo assíncrono, Tá. né? Então, as coisas na internet acontecem em vários tempos, Sim. né? Em tempos online, em tempos offline, em conteúdo. E é interessante, né, que no desenvolvimento das relações sociais, a gente fala dessa questão da entrada e da saída, né? Então, quando você está num grupo, você tem códigos que você entra, né? Sim. Códigos que você começa, como você sai, né? Na internet isso não O existe, né? Bauman fala isso, né? É Das muito, relações líquidas, que assim, na muito. internet, ele tem um vídeo dele famoso que tinha um amigo que ele se orgulhava de ter 500 amigos no Facebook. É, Mas aí a pessoa, para deixar de ser sua amiga, é um clique, é um né? clique. Agora, numa relação É pessoal, né? Você diferente. tem que dar uma explicação, É né? diferente, é diferente. É mais difícil, né? Exige, né, outras habilidades, né, e nós como Sim, espécie, sim. Olha, o né. Bauman falou isso há mais de 10 Pois anos. é, você imagina? É, é, Então, e a gente como espécie, né, a gente tem nas relações sociais, né, na sim, coletividade, na presença, sim, né, assim, algo do nosso desenvolvimento muito importante. Em relação às questões cognitivas, eu acho que, né, essas perdas hoje já existem pesquisas que vão mostrando isso de maneira mais, vamos lá, mais relevante, né. Então tem uma pesquisa que fala muito da atenção, né, fala da hiporreação e da hiperreação do uso excessivo de dispositivos, né, em crianças de 4, 5, 6 anos. Que é assim, né, dizem que quando sabe aquela criança que pega um celular e que parece que o mundo desliga no sim. entorno? Bom, o meu filho de 7 anos é assim. Desliga. Então eles falam da hiporreação, quer dizer, o Sim, cérebro ele cria um circuito de contato com aquela informação, né, e é uma hiporreação social, sim. é uma relação que se dá com aquele Fica dispositivo, alheio ao mundo, assim, alheio. né? E quais são as hipóteses, né, o que tem se falado sobre isso? É que isso pode gerar no futuro, né, pode trazer prejuízos nas relações sociais, maior tendência a isolamento, né. E o que que é uma hiperreação? É uma, vamos lá, uma resposta cerebral, né, ao contrária, né,
depois do uso, né, uma estimulação, uma ansiedade, Fica. né, muito grande, né, que muitas vezes ela só é contida no uso novamente, né. Não, e aí vira vício, né? E aí Tanto que vira um nós somos ciclo. usuários, né, de Exato, internet, né? Que exato. nem usuário de Então, droga, né? e aí essa história, né, que fala um pouco sobre, né, dessas funções psicológicas fundamentais: memória, Uhum. atenção, concentração, motivação, né, Sim, prontidão para uma atividade, sim. né. E como você vai olhando isso. Então, isso tem sido olhado de maneira muito importante, que também, né, são elementos que o Reich coloca no livro da Geração Ansiosa, né. Tá. Como fazer isso, de que forma fazer isso. E logicamente, né, Fábio, que ele dá ele dá sugestões, né. Boas práticas. Boas práticas, né. Que é aquela coisa, boas práticas, né, é o que eles entendem como, né, há um entendimento, né, da perspectiva. E é aquelas boas práticas assim, olha, redes sociais redes sociais só a partir dos 15, 16 anos. Mas é impossível. Você vê? É impossível. O uso de smartphone o uso de smartphone, tá, a sugestão que ele dá é na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, né. Hum. Você pode ter um dispositivo que você liga, um dispositivo que você usa algum mecanismo de contato e de mensagem com familiares, mas assim, esse uso indistinto, Indiscriminado, assim. indiscriminado, né. Outra prática, que aí não é uma prática que diz respeito à parentalidade necessariamente ou à família. É assim, que são práticas que muitas escolas vêm adotando. Não, smartphone na Não escola entra. não entra. Entra, mas ela não faz parte, tá, Do... de maneira indiscriminada, né. Ela vai ser utilizada por algum contexto, né, mas é justamente isso, como que nós vamos regular isso, tá? E acho que talvez tenha que. Eu acho que talvez a sociedade, né, como um todo, talvez tenha que dar um passo atrás em Muito. relação ao uso, e eu não sei o que. E aí, assim, aí entrando, né, fazendo um contraponto, Sim, porque lógico. eu não li o livro ainda, mas eu vi, Aham, para o nosso papo aqui, eu vi alguns reviews do livro, vi aham, alguns pontos principais, e vi uma crítica de um professor Wilson Ferreira, aham. assim, que eu achei interessante, assim, Pertinente, sim. porque assim, o livro ele discute a proibição, né, assim, Ou vamos dizer assim, a a regulação, regulação, não proibição, né, a a regulação. regulação. Que aí, e aí a responsabilidade dessa regulação é dos pais, é da Sim, escola e tudo. E tem um outro lado disso que não impacta só a geração Z, impacta todos nós, todo mundo. que é o domínio das big techs, né? Sim. Assim, ele usa um termo ontológico, né? Assim, Isso, do ser, de né. você Sim. ter uma visão ontológica Sim, sobre a coisa. sim, Porque assim, a gente vive num mundo que as big techs dominaram, né? sim. A gente consome conteúdo e os algoritmos vão nos ditando ali as Isso, coisas. sim, E isso está sendo discutido, sim, mas o quão, né, essa cerca, né, que as big techs sim, fizeram em torno das redes sim, sociais, em torno do uso, sim. do consumo de conteúdo, para quem produz conteúdo, né, você precisa produzir conteúdo todo Isso, dia, precisa sim, estar todo dia ali, porque senão você não vai ser entregue. sim. Então isso causa uma ansiedade também em Muito. quem produz. O quanto isso também, né, ok, temos responsabilidade, precisamos Sim. medir, mas o quanto essas empresas também não precisam ser colocadas contra a parede e falar assim, ó, Opa, sim, vamos dar um passinho aqui, sim. né? Vocês estão muito ricas já, será que não dá para, né, Vamos ajudar de outra forma, vamos né? olhar, porque eu acho que, assim, a gente olha, né, e sim, muitas pessoas, né, olhando por essa perspectiva do impacto que isso vai ter na humanidade, É, né. é, É justamente é, isso. é. É justamente isso, né. Então, assim, ok, vamos regular a geração Z e o resto das gerações, né? Assim, Mas acho que isso é muito interessante. É uma regulação que ela não passa mesmo, né, só pelo indivíduo, só pelo núcleo familiar, só pela escola. Ele vai exigir uma discussão muito ampliada, global, né, sim, global, né, total. E tem que ser hã, constante, né? muito É, constante, é. muito. Hã, e assim, né, vamos lá, né, eu amo internet, tá. Não, mas, Eu bom, amo, né. eu tenho um problema em casa, né, que minha mulher fala assim: "Você não sai do celular, não sai". Pois é, eu adoro, né, acho assim gente, e aquela história, né, há um tempo atrás, né, tinha uma discussão também da gente que pesquisa,
assim, não vamos demonizar, né? A gente não pode cair nesse É, discurso não, esse demonizador, não é o né? ponto, né? Mas a gente tem que cair num discurso, É. né, de olhar que a internet, ela sim vem modificando as relações. E olha que a gente está falando aqui, ela vem modificando o circuito cerebral, né? Sim. Ela A vem forma como a gente modificando a absorve forma como a gente informação. absorve a informação, né? Tem uma outra pesquisa interessante, né, no desenvolvimento infantil. A criança vai, né, então, o desenvolvimento motor, cognitivo, tudo vai acontecendo de forma sistêmica, né? Mas uma das coisas que é esperada da criança é que ela faça pinça, né, para depois pegar o lápis, para aprender a Uhum. escrever, essa coisa, Sim, que sim. é fundamental, Sim, né, sim. para adaptação da espécie humana, Sim, né, na sim, sim. cultura, tal. Que é o que nos diferencia dos animais, né? Isso, Assim, então que é... você tem que olhar também por essa ótica. É. E hoje tem sido percebido que muito antes, às vezes, né, da criança aprender a pi Ela já ela rola. já ela já faz Sim, ó o movimento, sim, sim. Exato. né. E aí também a gente tem que perceber isso como um fator adaptativo, Sim, sim. né, De evolução, de talvez, evolução ou involução, né? pois é, porque é isso, é imperativo, né, Sim, não tem como a gente fechar os olhos para isso. sim. Agora, isso que você disse, muito importante. Como que nós vamos fazer isso, né? Como que, os governos, né, a sociedade civil, o mundo corporativo, né, o mundo da educação, como, né? Então, mais do que nunca, as pessoas vão ter que se falarem, né? É. Se É, falarem, as né? relações humanas, né? A gente volta a isso, assim, né? Isso é fundamental, né? É o que nos trouxe até É, aqui, né. é, É o que vem nos trazendo até aqui, né. E é isso, né, a gente fala desse mundo inseguro, né, esse mundo que passa pelas discussões de crises climáticas, esse mundo que passa pelas discussões, de totalitarismo, né, de repressão, né. Então, é aquela coisa, né, que, o psicólogo fala aqui, né, então os pais, né, ficaram muito: "Poxa, vou proteger meu filho", né, sim. entendendo que ele poderia também descobrir o mundo por uma tela, mas Hum, não, isso é uma parte da história, né. sim, Tem muitas, muitas outras histórias envolvidas nessa perspectiva de relação, né. sim. E tem uma coisa que é isso, assim, hoje essa coisa da gente fazer, né, um encontro presencial para Aham, gravar, aham. se a gente estivesse fazendo isso online, certamente em algum momento nós ia se perder olhando o celular ou Ah, pois chega é, uma notificação, o nível de atenção é pois é. outro, né? Assim, aqui a gente está realmente Sim, conectado e fazendo, né? sim, O online permitiria, se você tivesse em outro país, a gente batia um papo, sim, fazia, mas o nível de atenção, de conexão é diferente, né? Assim, com então certeza. E olha, Fabi, a gente não pode também deixar de falar, né, que, essa aceleração ela aconteceu de maneira muito importante no período pandêmico, né. e é isso, é um recorte que acho que é importante dizer. Porque nesse período, né, o mundo A virou. gente adoeceu um pouquinho mais, Não, assim, o né? mundo É, ele ficou confinado a uma tela. sim. As escolas foram para a tela. Os Sim, atendimentos, sim. né, médicos, os atendimentos, psicológicos, os serviços, muitos que migraram para as telas, né. Assim, a gente teve um papo ano passado com a Ana Silvia Rosal sobre isso, né, o impacto Aham. da pandemia. Como é que você vê hoje, assim, na clínica, assim, já faz 4 anos, né, a pandemia passa, É, né, 20, né. 2021 ali, Vinte, né, mas vinte e assim, um. como estão as sequelas, assim? Ainda Olha, tem resquícios? Como é que tá isso? falando especificamente, assim, para nós da psicologia, acho que foi uma transformação muito grande, né. A psicologia sempre regulou muito os atendimentos, já existiam atendimentos online, o conselho já tinha, mas havia uma série de critérios muito importantes, né, para que esses atendimentos acontecessem, né. Bom, depois na pandemia isso Não abriu a teve porteira, né, jeito, a gente assim, né? abriu, né. Mais Ele gente teve necessidade de fazer, Muita né? gente. E aquela história, né, houve uma perspectiva intercultural importante, porque isso conferiu aos profissionais, por exemplo, de psicologia, hoje, né, atenderem pessoas que estão em todos os lugares do Sim, mundo, sim, né. sim. Então, nesse aspecto, né, é muito, muito interessante. Mas, por um outro lado, a gente sim ainda a gente nota muito muita vulnerabilidade ainda Tá. em relação ao pós-Covid, né, que afetou muita gente, tem afetado muita gente, afetou memória, né, tem pessoas que, Sim, tiveram problemas sim, muito sim, sim, importantes, sim, né, sim. e essas gerações, essas crianças, né?
entendeu? Sim, Então você percebe que é paradoxal demais, né? sim, Porque sim. por um tempo, principalmente crianças de 2, 3 anos, nessa primeira infância, mas que já estavam migrando para um outro salto de desenvolvimento, que ficaram 2 anos tendo aula pela internet. Sim, 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 sim. Então, Isso atrasou, assim, tem um atraso, né, de uma relacionamento mu uma social, de mudança muito tudo. grande, É. porque ao mesmo tempo que elas conseguiam ficar e ficavam, havia também uma perspectiva de como aquele mundo rodava daquela Sim, forma. Então sim, você percebe que, a gente está enredado, né, num sistema que a gente vai precisar pensar, olhar muito, sim, né, a gente vai sim, precisar comunicar muito sobre isso, né. sim, Então sim. isso é muito interessante, porque assim, falar de tecnologia e falar dessas mudanças, a gente vai ter que, né, promover essas mudanças que a gente não sabe, né. Sim. Assim, aí eu acho que tem uma questão para explorar com você, até um pouco fora do assunto, Não, mas, lógico, mas imagina. dentro da sua área de psicologia, Sim. psicanálise, como é que você enxerga hoje, assim, até foram algumas discussões que eu tive com alguns convidados aqui, a gente Aham. teve uma era na internet dos filósofos, né? Que tinha muito Aham. conteúdo dos Sim, filósofos e tal. sim. E a gente está num momento agora de muito conteúdo de psicanálise, É né? Muita verdade, gente produzindo conteúdo é sobre isso, verdade, que acho que até vem, reflete sobre esse mundo adoecido que a gente vive e é as verdade. pessoas estão buscando mais isso. Mas como é que você, como profissional, Tá, enxerga essa produção também, tá. essa avalanche de produção de Aham. conteúdo que nem sempre tem qualidade, né? Pois Tem é, ali informações mais rasas, tudo. pois é. Como é que você, como seu olhar crítico em relação a isso, como é que você enxerga isso assim? Olha, essa pergunta é desafiadora, porque é É, justamente o meu foco, meu tema de estudo, né, tá, ele vai tá, muito por aí, né. tá. Até para contextualizar, né, eu, quando no doutorado, eu queria entender, né, se conteúdos na área de saúde e psicologia, o que que eles promoviam, né, se promoviam, vamos lá, né, se era bom, se não era bom, aquela coisa do doutor Google, pergunta para o doutor Sim, Google, sim. então uma área médica, né. E, já vem sendo criado, né, uma série de selos, né, de certificação e de qualidade para conteúdo de internet. Tá. Eu mesmo usei lá um protocolo, né, para avaliar sites falando especificamente para jovens, né, saúde e vulnerabilidade para jovens LGBTs, Tá. né. Então, eu acho fantástico, a produção de conteúdo, ela é fantástica. A gente chama de promoção de saúde, né, então Tá. hoje você consegue promover saúde, né, promover falando especificamente de psicanálise ou de psicologia, mas não só, né, o acesso à saúde por intermédio, né, do que a gente chama hoje dos caminhos psicoeducativos, né. Tá. Então, eu recomendo um podcast, eu recomendo, né, um website, então mas isso precisa passar por um crivo, Tá. né, de pessoas que vivem a realidade, né. Eu não gosto muito de chamar de especialistas, né, mas assim, a gente que vive, a gente que pratica, a gente que vive a Tá no dia a experiência, dia, que né? está no dia a Assim. dia, Uhum. né. Então, se por um lado, né, a gente, né, fazendo de forma séria, fazendo de forma, que exija mesmo, né, apurar esse conteúdo, né, fazer uma curadoria dele, né, usar de protocolos que hoje ajudam a gente a legitimar esse conteúdo é muito legal. Agora, quando você tem, né, essa avalanche de informação, né, sim, né, pode confundir muito, né, É, pode confundir e tem a muito. coisa do. E aí a gente volta nas big techs que a gente falou, nas redes É, sociais, que são os algoritmos, o como é, você engaja, né? Assim, que aí, se a gente chegar aqui e falar assim, é, temos 10 dicas infalíveis é, para o seu para você regular o seu filho na internet. Isso bomba, sim, né? Mas que responsabilidade a gente tem, tem, exato. né? De Então, falar sobre isso, mas né? é aquela Assim, história, né, assim, vamos lá, né, qual é a origem disso, né, sim, qual é a fonte? Porque eu acho sim. que esse é uma outra questão que a gente na internet, a gente mas, ele está falando isso, mas, qual é a fonte, né, qual é o histórico Mas dessa é que informação, as né? pessoas buscam essa formulinha pronta, né, o tempo inteiro, né. Quem consome fica buscando isso, Não, né. e o que que acaba acontecendo, né, assim, no nosso dia a dia, porque a gente costuma fazer o seguinte, aí falando um pouco do recorte da psicologia, né, você ser um criador de conteúdo não significa que necessariamente você ser um bom psicólogo.
Pois é. Porque as competências, né, que você precisa para você realizar o teu trabalho na prática, muitas vezes não são as competências que você precisa para você comunicar algum tipo de informação, né. Sim. Então, acho que assim, há uma democratização importante quando você fala sobre a psicologia de forma séria, né, não Sim. saúde mental de forma séria, né. Então, voltando sobre o que a gente estava dizendo desse incidente com esse, Aluno. adolescente que se suicidou, né. A internet toda bombou e veio uma série de influencers, veio uma série de profissionais para falar: "Gente, esse assunto não deve ser tratado desta forma. Não é Não assim. é assim que se trata". Por que que não é assim? Olha, porque tem evidências que isso pode gerar gatilhos, Sim. tem então, né, e a internet, é isso que é interessante. Algumas delas já têm trazido sim esse questionamento. Inclusive tem, reforçado e tem investido, tá, em profissionais da área da saúde e saúde mental para ajudar a regular essas informações, Legal, né. Então, isso já tem acontecido, tá. legal. Tem resistências, logicamente que tem resistências, né, mas já tem acontecido. Legal. Então, isso traz prejuízos. Então, no dia a dia, a gente recebe muita informação. "Ai, poxa, Edson, eu estava seguindo, Uhum. né, um psicólogo, uma psicóloga, né, e ele estava falando sobre essa questão". "Ah, legal, vamos olhar para isso", né. Mas você tem que individualizar, né. Na hora que vai para a clínica é individual, É né. isso. Ou É, eu, como atendo famílias, eu tenho que entender o o impacto que isso tem nas contexto, relações, sim. né, Porque entendeu? senão não precisa, senão sua função não precisa existir, né. Exato, né, assim. É, E eu acho que esse retorno, né, essa produção de conhecimento em relação a essa temática, eu acho que tem a ver com a necessidade que as pessoas têm de fazer essa conexão, né, com essa perspectiva dessa singularidade, dessa subjetividade, legal. sabe, Fábio, assim, porque senão você fica nessa grande pastelaria, nessa grande Sim, sim, massificação, e aí isso vai dando uma anomia, né, você vai perdendo questões identitárias, você vai sim. entrando num universo que é o universo desse universo que você disse, num clique você sai, num clique você É, entra, é. né, e isso, né, traz, né, muito, é o que eu vou trazer uma palavra que eu tenho ouvido muito, né, na minha prática, né, traz vazios muito Sim, importantes, né, sim. traz vazios relacionais, vazios amorosos, né, traz vazios nas relações parentais, né, então, busque bons conteúdos, né, se informe, busque bons conteúdos. Tem gente que trabalha com isso, tem gente que olha para isso, Eu acho né. que assim, acho que entender o histórico da pessoa, né, há É, quanto tempo faz, o que é. faz, né, porque é muito fácil virar um especialista, né, via internet, né, hoje, né. Exato, né. Então existe essa discussão também, né. "Ah, então as pessoas hoje todas são coach, todas vão lá, todas vão dar". Então aquilo funcionou para ela, funcionou para aquele contexto, para aquele momento, para aquela circunstância. A reprodução disso, Não é garantia de sucesso. Quase nunca é, né. né, porque É, assim, né, enquanto a gente olhar relações só pela ótica de produto, sim, tá, porque aquilo é um produto. Eu sim, estou sim, vendendo uma fórmula, sim, né, que eu estou dizendo para você que vai funcionar, sim, né. Então isso é muito, muito perigoso, sim, né, muito sim, perigoso, né. E daí total. tem essa questão, e voltando para a parentalidade, né. Tá, e aí? Né, É. "Nossa, mas, funciona mesmo? Ah, eu ouvi aquela influencer me dizer isso, eu estou fazendo isso com meu filho", né. "Ah, eu vi tal pessoa trazer Nossa, isso, estou isso é fazendo", uma o entendeu? que tem de gente criando conteúdo sobre dicas para cuidar dos filhos, É, faça isso, faça é, aquilo, né. é. Que tem coisas legais, assim, mas às vezes fica também muito perfeitinho, Muito e perfeitinho. na prática não é Que é perfeito, o famoso assim. share parent que a gente É, estava dizendo, né. Eu é. acabo compartilhando a Ah. partir daquilo que eu Então, mas entendo, assim, né. mas para criar o conteúdo perfeitinho, fica tudo É perfeitinho, né. Aí eu verdade. faço a lancheira do meu filho assim, eu corto uma estrela no morango, É, é. não dá tempo de Não dá fazer isso, cara, pois é, né, pois é. não é assim. Seria É, ótimo se fosse, mas não é assim, que vida né. é essa, né. Que É. vida é essa, Não, né. Então total. então é uma vida, né, que ela não é vivida Sim. por você de maneira Sim. corporificada, Ah, e aí a né. gente entra nessa coisa do comparativo. Nossa, eu tô fazendo errado com meu filho, né? Exato, Aquilo que é o bom e eu tô fazendo. E aí exato. isso vira uma bola de neve, né? Vira. Tanto que eu tenho percebido também é a necessidade que as pessoas têm de
buscar, né, essas informações, mas mais do que isso, de fazer trocas e de criar grupos onde Tá. você insere, né, pessoas que você sabe que viveram e que E têm troca que experiências. trocam Uhum. experiências, né, que tem uma, vamos lá, que tem uma perspectiva, inclusive pessoas que você conhece, pessoas Sim, que você tem um convívio, sim, não só um convívio via internet, né, para você também modular um pouco isso. sim. Uma outra perspectiva, né, que tem se falado muito, eu acho que é uma do ponto de vista psicológico, né, Fábio, de comportamento, que é uma coisa que tem se falado, que é a famosa regulação, né, assim, como que o indivíduo se regula nas relações sociais, É. né? Muito assim, né, tem pesquisas na neurociência falando, né, da dopamina, né, do excesso de um hormônio que recompensa no cérebro, a nação Tá. dopamina, e que na internet isso é muito imediato, através de uma recompensa que vem através de um like, que vem através de um É, a gente. compartilhamento, que vem Isso. através, né, Mas também a frustração de você. Ah, você postou uma coisa que deu 1.000 likes e a e aí? próxima deu E 100 e aí? pronto, né? O E que que aí? eu fiz de O que errado, que eu né? fiz de errado, né? É E complexo, né? complexo, né. É, é. Então, e a partir dessa perspectiva, como eu reajo a isso, né? Como eu reajo. Vamos lembrar de uma situação que aconteceu, nem tão recente, né, mas é recente, o que aconteceu no BBB com a, como chama aquela cantora? Ai, meu A Carol Deus, Conká. a Carol Conká, Uhum. né. Quer dizer, ela entrou num programa de entretenimento, né, um programa altamente, né, Popular, né? E expõe popular, demais, não, e assim. altamente repostado. Sim, sim, Uau, sim, uau, sim. né, e Porque que virou um programa mais para as redes sociais do que para a TV, perfeito, propriamente, né? exatamente, perfeito. E é disso que as redes sociais se alimentam. Sim, sim, sim. Então o que que aconteceu? Quando ela sai e que ela tem a dimensão do Do que estão que. acontecendo, daquilo que estão falando sobre ela, né, Uhum. daquilo que estão postando sobre Sim, ela, sim, e que ela começa a ter um julgamento a partir de um recorte de vida, né, sim. e um recorte de vida editado, É, e, e, né. e, e num ambiente que estimula o conflito, né? Porque você está num Exato, ambiente ali que exato, toca música alta para você acordar, tem luz o tempo inteiro. exato, Ele é feito para o exato. conflito, né? Então ali, e o debate, né, ele começou a ser muito, então olha, o que que aconteceu? Olha a Sim, saúde mental dessa pessoa, sim, né. sim, Num nível mais midiático, né, sim. mas a gente pode trazer isso para um É, isso nível, acaba com a né, vida da pessoa, com a carreira, com a família, tudo é complexo, né? e é aquela discussão, né, na internet, porque, né, tanto ódio, porque que as pessoas Sim, acabam usando desse recurso. sim. E aí você falou um ponto, a gente nem explorou muito isso, que é a polaridade, né, a Polarização. polarização, Que né, o programa também busca isso, a né? E aqui polarização. fora é isso, as torcidas, né? Ou ama ou odeia e E o pronto, né? mundo não é binário, Não, né, não, Fábio? O de mundo não forma é alguma. isso ou aquilo. É, Né, ele não, ele tende, ele pode ser em é. circunstâncias mais polar, mas o mundo é um espectro. Sim, A sim, sim. vida é uma palheta, né? É, e a gente tá indo muito para os extremos, né? Em Muito, todos os lados para muito, é difícil, muito. assim. Quer dizer, e essa capacidade que você tem das habilidades sociais, de você Sim, manter diálogo, e aí que eu acho que entra uma coisa, e como que vai ser isso para as novas gerações? sim, Como que total. isso, né, vai ser vivido para essas novas Sim, gerações, né? sim. Edson, o tempo voou Ah, é aqui. mesmo? Nossa, tem uma coisa a gente vai ter que gravar outro, porque tem uma outra coisa na pauta que eu ia entrar, Hã, que é sobre o seu trabalho, sua pesquisa, né, tá. sobre orientação sexual, isso também Sim, comenta. identidade de gênero, né? Já fica o convite aqui que a gente vai fazer um outro Tá para bom. esse A tema, gente faz, com porque não certeza. vai dar tempo de entrar Tá bom, hoje, não tem assim. problema. Para a gente finalizar assim, eu sei que assim, para a gente não dá para falar a fórmula Aham. pronta, tudo, mas como é que você enxerga assim, né, a médio, longo prazo, essa relação com as redes Tá, da família, tudo, como é que você enxerga isso assim, como é que tá as suas preocupações em relação a isso do que tá, você está escutando tá. na clínica? Olha, as redes, né, são um imperativo, né, é uma realidade, elas vão se transformando, elas vão mudando, elas vão adquirindo novas performances tecnológicas, né. Então isso é algo vivido, algo presente na nossa realidade, né. Não nos afastamos disso, porque isso, né, é praticamente impossível, mas, vamos desenvolver um mergulho crítico nessa perspectiva.
né, olhando para a capacidade que a nossa espécie tem, né, de viver por intermédio da coletividade e das relações. Então, criar conflitos ou estimular conflitos, né, que venham numa perspectiva rede, polarização, né, é algo que vamos quebrar isso. Vamos Hum, quebrar isso. Lógico, né, a gente tem que olhar para os contextos, a gente tem que olhar para os repertórios que existem nas pessoas e nas relações. Nós somos seres relacionais, o que nos mantém conectados é a nossa capacidade afetiva e a nossa capacidade de manter relações sociais. Isso nos perfeito, extingue, né, perfeito. culturalmente, né, de outras espécies de mamíferos que têm outras capacidades, mas, né, a nossa capacidade cognitiva. Então, a gente precisa olhar pela o valor que isso tem, tá. Perfeito. Então eu não desenho um futuro, eu não sou uma pessoa pessimista, né, não sou uma pessoa, eu não desenho um futuro, né, não quero desenhar, isso é um desejo meu, tá, de querer desenhar um futuro que não seja um futuro bom. Então eu imprimo isso nas minhas nas no meu trabalho, né, porque a vida acontece Você agora, tem um né. otimismo que a É. gente consiga Poxa, vamos olhar para agora. se Se existem problemas, né, existem sempre formas, né. existiram, né, assim, Exato, é. exato, exato. Então vamos olhar para esse momento, né. Sim, Vamos olhar para o que que a gente está vivendo, né. Vamos entender como que isso é uma ferramenta, né. Isso não substitui muitas coisas que nós vivemos nas nossas relações. Então, tem logicamente, né, não tem uma questão crítica em relação a isso, a gente tem que ter, mas eu acho que a gente tem, eh, não pode entrar em pânico moral, né, acho que sim, sim. é essa coisa, né. E hoje, né, as redes elas vão promovendo, às vezes, esses pânicos morais, né. A gente tem que encarar isso como uma realidade. E encarar isso: "Olha, isso não é bacana", mas tem pessoas que podem achar bacana, né. Mas a gente também tem que argumentar e dizer: "Olha, mas o reflexo disso pode trazer Hum, outras consequências", né. E aí, pra gente finalizar, né, esse ponto, né, olha a responsabilidade da parentalidade, né. total, né. Como que eu, né, como que eu transmito, Sim. né, a cultura e como que eu, né. Porque hoje tem o desafio da parentalidade hoje é você é uma educação que a gente não teve, né, essa educação digital a gente não Não teve. tivemos, A gente está não aprendendo e tem que tivemos, passar, né. não Talvez tivemos. essa geração talvez consiga, daqui a Exatamente, 15, 20 anos, regular melhor isso, né, do que a exatamente. gente, né. Então E espero que essa geração queira ter filhos, né. tem essa também, né, que não pare Não nessa. sei se você viu, ontem saiu uma pesquisa do IBGE, né, dizendo, né, as projeções da população brasileira, acho que 2040, né, vai haver uma diminuição grande, né, Porque as da pessoas não. das pessoas, né. Assim, inclusive essa perspectiva, né, de você exercer a parentalidade, ela tem mudado É muito, muito. muito, Porque né. o mundo tá muito doido, Então né. é isso, né. É, Então então essa geração sim vai ter outros, né, vão ter filhos, né, mas logicamente, né, espero que continue também nessa perspectiva dessa, legal. né, dessa questão, né, que nos caracteriza como espécie, né. Sim, com certeza. Edson, muito obrigado. Imagina. Muito bom, Paulo. Olha, a gente ficaria aqui umas 2 horas, assim, tem pauta, mas já fica o convite para Tá uma. bom, a gente Vamos pensar volta. nessa pauta, já fica o convite. Obrigado por quem chegou até aqui. Sigam nossas redes aí. Obrigado ao Club Studio, obrigado a Geis aí por comandar o nosso som aí e vídeo. Edson, muito obrigado Obrigado. e a gente volta com mais. Um abraço.